Bem-vindos à nossa série Desvendando a Bíblia, com o tema Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Por isso eu te convido a seguir essa nossa série Desvendando a Bíblia, algo que foi escrito num livro por Neville Goddard na década de 50, mas tudo baseado nesse livro chamado a Bíblia, um livro que nos fala sobre prosperidade, um livro que nos fala sobre riqueza, que nos ensinava, nos ensina e continuará nos ensinando por muitos e muitos séculos, enquanto durar tudo isso, enquanto você acreditar e entender que somente conhecendo a verdade é que você vai se libertar. Por isso já vem lá da Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará ou vos libertará do quê? Das crenças que te limitam, daquilo que foi implantado. A Bíblia foi durante muito tempo manipulada de acordo com as religiões ou de acordo com o que eles queriam que fosse implantado na nossa mente ou na nossa vida, ok? Vamos lá. Nessa parte da Bíblia eu quero dizer para você que quando eu digo que a Bíblia, uma das passagens que eu gosto, que fala a melhor parte da Bíblia é a morte, pena que o homem demora para morrer. O que significa isso? Eu vou ler um trechinho que está aqui e já volto falando com você. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre recebendo aquilo que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem. De novo, para gravar na sua mente, o homem está sempre recebendo aquilo que está consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou se liberta daquilo que ele acredita, ou seja, de suas crenças. Quando eu falo da morte, e nós temos uma live no nosso canal do YouTube que foi feito, nesse canal que você está, e antes de continuar, eu até quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão todas as notificações, porque todas as semanas nós temos algo novo para ser colocado aqui para você, ok? E também compartilhe essa live com aqueles que você conhece, com aqueles que estão em busca da evolução pessoal, evolução espiritual e evolução mental, ok? Então vamos lá, para vocês entenderem, quando eu venho falando que a melhor parte da Bíblia é a morte e o homem demora para morrer, nós fizemos uma live onde o título da live é Um Convite para a Morte. Significa morrer para suas velhas crenças, crenças que limitam você de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Tudo que nasce na face da terra nasce com o objetivo de prosperar. Porém, nós sempre fomos ensinados ao contrário. Fomos ensinados de que existe um Deus separado de nós, quando na verdade esse Deus vive dentro de você. E tudo isso você vai acompanhar comigo nessa série Desvendando a Bíblia, conhecendo a verdade, porque a verdade te liberta. Então conhecereis a verdade que ela vos libertará, ok? Então vamos lá. Existe algo na Bíblia interessante que as pessoas ainda não entenderam, que é uma parte que diz: eu e meu pai somos um. Então isso já prova e mostra que não existe um Deus separado do homem. Nós e Deus somos uno. Então vamos lá. Se você desistir agora de todas as suas crenças antigas, de que existe um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, você alcançará todos os objetivos que você determina e acredita que é capaz ou que é merecedor. Jesus e os profetas fizeram isso. Você irá transformar o seu mundo se fizer a mesma coisa. Jesus fez isso com a percepção de que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um, em João 10, versículo 31, está escrito isso: eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 31. Meu Pai é maior do que eu. João 14, versículo 28. Então tudo isso foi criado em cima dessas passagens, algo para entender. Pô, mas peraí, se meu Pai é maior do que eu, como que meu Pai vive dentro de mim? Como que Deus vive dentro de mim? Então nós vamos explicar isso para vocês
essas duas passagens. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu, ok? Então vamos lá. Ó, parece ser controvérsia, mas se você interpretar bem, tendo em conta de que acabamos de falar para você a respeito da identidade de Deus. Então se você entendeu que nós falamos sobre a identidade de Deus, que é a sua consciência, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras, essas duas frases. Como assim? Então vamos lá. A consciência sendo Deus é como se fosse o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho. Seu subconsciente, que é onde acontecem as manifestações quando você impressiona, é o Pai. Seu consciente, que é aquilo que você tem consciência de ser, é o Filho dando testemunho do seu Pai. Ok? Vocês entenderam como ficou? Por exemplo, a sua subconsciente, onde tudo acontece, é o Pai. Vamos comparar o Filho com o consciente. Então o Filho está dando testemunho do Pai. Quando ele tem um desejo consciente, você assumiu, a sua consciência de ser próspero, por exemplo. Você impressionou aquilo no seu subconsciente. Pronto, formou e unificou. Vocês estão de acordo com isso? Unificou. Impressionou o subconsciente. Criou um sentimento de verdade nas afirmações que você determinou, afirmou para você. Isso vai se materializar, se manifestar no seu mundo físico. E é onde você, consciente, vai dar testemunho do seu Pai, do poder do seu subconsciente. O escritor que escreveu esse livro, Neville Goddard, escreveu esse livro chamado Ao Seu Comando. E ele desvenda muito bem. Ele diz mais aqui, assim como o indivíduo e suas concepções. O indivíduo sempre vai ser maior do que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um com elas. Se você é consciente de que você nasceu para sofrer, de que você é pobre, de que você tem que ficar doente, você assumiu essa consciência, tá? Então você assumiu a consciência de ser. E o universo, o seu subconsciente, Deus, o gênio da lâmpada, seja qual for a sua crença, vai fazer com que manifeste aquilo que você tem consciência de ser, porque você cria o sentimento, ok? Por exemplo, antes de ver-se, ou melhor, vamos voltar. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de ser apenas. E depois sim você acredita, você é um ser humano. Ser de existir. Então primeiro, antes de você ser um ser humano, você tinha consciência de existir. Quando isso vem falando lá da criação, quando Deus criou. Então, vamos lá. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou mulher. E você ainda continua como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo o homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de você mesmo. E olha que interessante, Jesus descobriu essa verdade gloriosa quando ele declarou ser um com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus nunca reconheceu tal Deus, certo? Tal Deus que eu falo de fora, uma imagem, uma coisa feita como Neville diz, o homem prefere acreditar num Deus que ele constrói com as próprias mãos do que acreditar num Deus que vive dentro dele. E ainda mais, imaginar que se Deus não vivesse dentro do homem, ele nem vivo estaria. Então vamos lá. Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure, vou voltar, tá? Vamos lá. Então vocês entenderam o que nós estamos falando? Então se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você, o céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até o Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência, ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser. Transcendendo, Jesus transcendeu todas as limitações da sua presente concepção de si mesmo, ou seja, chamado Jesus. Quando ele assumiu tudo isso, ele então declarou
ser um com o Pai, assumiu a consciência de ser um com Deus, até que ele esqueceu, ou seja, como ele diz que esqueceu não, ele transcendeu as limitações, aquilo que limitava ele de ser chamado apenas de Jesus. Seja aquilo que você deseja ser, ou seja, aquilo que ele desejava ser, aconteceu. Então vamos lá para vocês entenderem um pouquinho mais do que a Bíblia queria nos dizer e do que Neville conseguiu interpretar e passar para a gente. Vamos lá. Quando se é consciente de apenas ser, apenas sou. Eu sou o quê? Nada. Então peraí. Quando se é consciente apenas de ser, todas as coisas são possíveis, ele disse. Tudo que determinardes realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Então vamos lá. Tudo que você determinar realizar dará certo. Isso está lá em Jó, versículo 22. E eu venho falando isso nos nossos treinamentos, eu venho falando nas nossas transmissões. Olha, tudo que você determinar vai dar certo. Mas você precisa determinar e acreditar naquilo que você determina. Você entende que se você não fizer isso, se você não determinar, mas não acreditar, melhor dizendo, não vai ter resultado nenhum. Você está falando da boca para fora como um papagaio, repetindo sons como afirmações vãs que são uma ladainha. Então escute um pouquinho mais para você entender. Esta deve ser a sua determinação. Qual que é a determinação que eu estou dizendo aqui? Tudo que você determinar realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Então esta deve ser a sua determinação. Elevar-se a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Então pera aí um pouquinho, Adam. O que você está dizendo? Você quer ser próspero, mas você tem consciência de ser próspero? A primeira coisa que eu quero falar, você sabe o que é prosperidade? Porque muitas pessoas colocam toda a salvação da vida dele no dinheiro. O dinheiro nunca será, nunca foi e nem nunca vai ser o seu salvador. Opa, peraí, Adam, do que você está falando? Olha, prosperidade é ser feliz, é ser saudável, é ter liberdade, e liberdade inclui, e também é ter dinheiro. Mas você não pode colocar só o dinheiro como seu salvador. Por quê? Porque você está mais uma vez transferindo a responsabilidade, sabe? Se eu tivesse dinheiro eu faria tal coisa. Mas o que você está fazendo para atrair esse dinheiro que você deseja? Qual é os passos que você está seguindo? Qual é o trabalho que você está organizando para conquistar as metas que você está colocando como prioridade na sua vida? Se eu tivesse dinheiro eu estaria viajando. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para adquirir o dinheiro para viajar? Então começa a ter consciência natural, começa a sentir-se rico. Existe uma transmissão nossa nesse canal, e você pode conhecê-la, que chama Chave da Mansão da Riqueza. E lá diz, se você quer entrar na mansão da riqueza, comece a ter atitudes e pensamentos das pessoas ricas que vivem lá. Não adianta, é a mesma coisa que começa a ter consciência, mas com naturalidade daquilo que você quer. Não há nada de errado você começar a sentir na sua mentalidade. A riqueza ou a pobreza começa na mente e não no bolso. Compreendem? É isso que eu quero dizer para você. E olha mais o que diz. Como ele expressou o seguinte, olha, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. Isso está em João 12, versículo 23. Se eu erguer, significa, porque eu quero explicar para vocês o que quer dizer essas passagens, né? Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que eu desejo para mim. É isso que essa passagem de João 12, 23 quer dizer para nós. Eu espero que você esteja compreendendo até aqui, tá? Compreenda tudo isso, porque o que eu quero que você entenda é o seguinte. Mais uma vez eu vou repetir o que eu repito no começo das transmissões. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará do quê? Das crenças limitantes que te impediam de obter uma vida de qualidade, de obter uma vida próspera e feliz. Faça isso e nós nos vemos no próximo capítulo, nosso próximo vídeo, porque nós estamos fazendo uma série
de vídeos sobre esse livro maravilhoso chamado Bíblia. Um grande beijo e até o próximo encontro. Tchau, galera. Valeu!